Bom dia, doutora Aline. Como é que Estou foi bem, sua você? semana? Bom, minha semana foi corrida, né? A gente está nesse preparatório para o dia de hoje, que vai ser uma grande ação, onde eu vou divulgar meu livro pela primeira vez. E eu estou muito empolgada. Bruna, me fala um pouco, né, sobre a sua trajetória, né? Quando você chegou, como foi a descoberta do seu diagnóstico? Ok. Bom, eu tenho 29 anos e durante os últimos 8 anos da minha vida eu tive o diagnóstico errado. Fui diagnosticada com transtorno bipolar, sendo que este ano apenas eu recebi o diagnóstico correto, que é de transtorno borderline e espectro autista. O que foi no momento assim uma novidade, foi assim muito, honestamente falando, foi devastador, porque durante 8 anos eu estava tomando medicações erradas, recebendo tratamentos errados. E depois que eu consegui o tratamento correto, muitas portas se abriram. Eu comecei a ver que o meu mundo era muito mais amplo do que eu me colocava, porque dentro daquele diagnóstico eu me colocava muito como limitada. E quando eu recebi o verdadeiro diagnóstico, por incrível que pareça, eu me senti mais livre. Eu me senti eu mesma. Eu pude finalmente entender quem eu era, me identificar e principalmente me transformar numa versão melhor de mim mesma. Bruna, aí você falou um pouco sobre o luto, né, sobre a dificuldade do diagnóstico, né, quando você recebeu, né, você passou durante muito tempo tomando medicações que não eram corretas, certo? E aí Sim. você recebeu o diagnóstico, abriu-se, né, lógico, entrou-se numa homeostase, né, num luto, mas depois abriu a sua mente, né, Isso. para o sentido de que eu posso, que eu consigo, que eu dou conta, lógico, junto com a psiquiatria e a psicologia, né? Isso. Certo. E aí me fala um pouco, depois que você teve seu diagnóstico, como foi a descoberta de ser escritora? Porque nós temos uma escritora agora, né? Sim, hoje em dia eu sou escritora. Bom, nos primeiros anos, né, que eu tive a adolescência e a fase adulta, eu escrevia as famosas fanfics, que são pequenos livros, pequenas histórias online que a gente faz sobre pessoas que já existem, personagens já existentes e a gente só modifica a história. Só que era algo que não era rentável, porque eu tinha seguidores, tinham leitores, mas eu não tinha o dinheiro. Então, com o tempo, eu fui deixando aquilo de lado e seguindo a vida mais como enfermeira, que foi a minha formação. E aí, depois do diagnóstico, eu comecei a pensar: poxa, eu sempre gostei muito de escrever e eu sempre me vi limitada dentro daquele bloquinho de que eu tinha que fazer o que eu tinha estudado para fazer. Mas aquelas ideias ainda não tinham saído da minha cabeça. E como eu estava passando por esse momento de luto, de descoberta, eu comecei a pensar em formas de respirar, de voltar a ser quem eu era, de me conhecer. E aí eu fui escrevendo no início mais por hobby, para poder me sentir mais tranquila, para poder me sentir mais calma com a descoberta. Como eu falei, foi avassalador. Então eu precisei de um passatempo para que a minha mente pudesse funcionar cotidianamente. E aí se tornou um livro. E aí quando se tornou um livro, eu pensei, quero que chegue a outras pessoas. Quero que o sentimento que eu senti transborde até o coração de outras pessoas. Perfeito, Bruna. Bruna, me fala um pouco como a terapia e a psicologia te ajudou nesse processo. Constantemente eu tenho as sessões com a psicóloga, no caso a doutora Aline, né? Você. No caso, eu também constantemente tomo medicações, eu preciso tomar as medicações, porque senão eu não durmo, senão eu tenho crises, ataques de pânico, coisas que são limitações, mas que com a medicação, com a terapia, eu tenho conseguido fazer com que essas limitações não me proíbam de fazer. E me fala como foi a sua descoberta, né, como escritora, né, após o seu diagnóstico de TEA. Eu consegui entender melhor as minhas ideias,
porque antes eu pensava que o fluxo de ideias para a história, às vezes poderia ser muito mirabolante, muito difícil, às vezes eu precisaria me recolocar para poder entrar no personagem e entender a mente do personagem. Mas uma vez que eu tive a minha descoberta própria de entender a minha própria mente, né, como neurodivergente, entender que os meus pensamentos são realmente diferenciados, então eu consegui fluir melhor a escrita. Minha escrita foi mais dinâmica, foi mais interessante, os personagens ganharam vida. Então, o que seria antes difícil para mim de entrar no personagem para escrever sobre ele, se tornou mais fácil porque a minha mente se adaptou àquilo de forma mais agradável. Perfeito, Bruna, perfeito. E assim, Bruno, o que que você tem para falar para as pessoas que estão dentro do espectro, que têm dificuldades, né? O que Sim. mudou na sua vida e o que que você pode deixar de ensinamento para as pessoas que estão vendo a gente conversar nesse bate-papo legal de manhã? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que reconheço que todo mundo tem limitações, e dentro do espectro autista, eu reconheço que as limitações elas acabam sendo bem amplas, porque o mundo não está preparado para lidar com pessoas que têm a mente diferente, que têm pensamentos diferentes ou comportamentos diferentes. Mas não quer dizer que por o mundo não está preparado para pessoas como nós, que nós não podemos nos preparar para o mundo. A gente pode sim, claro, dentro das limitações de cada indivíduo, de cada situação, a gente pode sim ir avante. Não necessariamente precisamos cruzar a linha de chegada, mas podemos estar na corrida. Perfeito, Bruna. E assim, a gente tem que deixar muito claro, né, que o autismo, né, é uma forma diferente de ver o mundo, não Isso. é uma doença, né? Isso. A gente não olha com a lente do olhar, a gente olha com a lente do coração, né? E Exatamente. temos muita sensibilidade, né, no sentido de Isso. que a gente sente mais, a gente se entrega muito mais e às vezes a gente tem dificuldades de entender o processo, né? Sim, Isso não nos faz menos ou mais, né? Isso nos faz diferente, mas que a gente precisa ser reconhecido nesse papel. exatamente. Obrigada, viu, Bruna? Foi muito bom conversar com Muito você obrigada, hoje. doutora Aline, foi ótimo.